Hello students, welcome to the Unit 7, What's for Dinner? E essa aula vamos falar de uma coisa muito boa, vamos falar de comida, tá? E para começar aqui o nosso aquecimento, vamos escutar um áudio, tá? Preste bem atenção, qualquer coisa volte, escute novamente e tente entender. Vamos lá? Hey, honey, are you hungry now? A little bit. Would you like to go out for dinner? No, we eat out all the time. I like to stay home tonight. Okay, I have a lot of work anyway. What do you want for dinner? I'd like some pasta. Do we have any? Let me see. No, we need to get some. What about the rice and beans that you cooked for lunch? There isn't any left, and we don't have any vegetables either. So I think we need to go to the grocery store and buy a few things. I have another idea. Let's just go out for dinner. Então tá bem fácil esse áudio, vamos ver a transcrição aqui, tá? A Nathalie fala: Oi, querido, você tá com fome agora? E Jeff responde: Um pouco. Você gostaria de sair para jantar? Ela diz que não. We eat out all the time. Nós comemos fora todo o tempo. E que ela gostaria de ficar em casa essa noite. Aí ela fala: Ok, eu tenho muito trabalho para fazer. E aí a Nathalie pergunta, né? O que ele quer jantar. Ele fala que gostaria de uma macarronada, uma pasta. E pergunta se tem alguma. Ela diz que vai ver e diz que não, que tem que pegar alguma quantidade, tá? E aí o Jeff pergunta do rice and beans, né? E esse arroz com feijão que você fez pro almoço, cadê? A Natalie responde assim, there isn't any left. Não tem mais, acabou. E mesmo assim, né? We don't have any vegetables. Não temos nenhum vegetal. E aí o Jeff fala, então eu acho que devemos ir no grocery store, no mercadinho ali, pertinho do bairro, e comprar algumas coisas. Ela fala, eu tenho outra ideia. Vamos sair para jantar. Mudou de ideia rápido, né? Beleza? Então, o vocabulário dessa aula é sobre isso. E aí vamos começar aqui com o fruit, que é a primeira palavrinha aqui, tá? São frutas, não temos esse som de i, tá? Fruit. Depois temos egg, que significa ovo. Depois pasta, que significa macarrão, a macarronada. Temos beans, que significa feijão. Temos cheese, essa palavra todo mundo conhece, significa queijo. Temos bread, que significa pão. Vegetable, que significa vegetal. E por último, rice, que significa arroz. Dando continuidade, temos meat, que significa carne. Fish, que significa peixe. Milk, que significa leite. Tea, que significa chá. Temos dairy, que são os derivados de leite, os laticínios. Temos essa palavra aqui maravilhosa, o coffee, que é o café. Temos oil, que significa óleo. Temos grocery store, que é aquela vendinha, aquele mercadinho, aquele mercado menor. Temos butter, que significa manteiga. E temos por último aqui dessert, que significa sobremesa. Tome cuidado para não confundir com desert. Desert significa deserto, ok? Então, nessa aula, falando aqui um pouco sobre vocabulário também, temos o many, some, much, any, a lot of. O que significa cada uma delas? O many significa muitos, o some significa alguns, much significa muito, any significa qualquer e a lot of significa muitos. Então, o que acontece aqui? Temos um exercício, eu vou pedir para que você pause o vídeo, tente fazer, tente responder rapidinho e eu já volto, ok? Vamos lá? Então, retomando aqui, tá? Temos o number one aqui. There are hanging umbrellas. Existem muitos, a lot of, umbrellas, guarda-chuvas. Ou se você não sabia, umbrella significa guarda-chuva. There are flowers in the garden. Tô falando de flores, então existem algumas flores no jardim. I don't have money. Much money. Eu não tenho muito dinheiro. There are cell phones. There are many cell phones. Então existem muitos celulares. You don't need thing. You are okay. A última, you don't need anything. Você não precisa de nada. Você está ok. Você não precisa de qualquer coisa. Você está bem dessa maneira, certo? Então, falando de estrutura ainda,
nessa aula aqui eu vou falar dos quantifiers. O que são os quantifiers? Nós temos duas modalidades e aí vemos aqui countable nouns e uncountable nouns. O que são isso? Os countable nouns são os substantivos contáveis e aí com eles utilizamos o many e utilizamos few ou a few, very few, several. Tá? Many significa quantos, ok? Então se alguém pergunta assim, how many eggs do we have? Quantos ovos temos para fazer um bolo? Algo assim. E aí você pode responder few ou a few. I have a few eggs to bake a cake. Eu tenho poucos ovos para fazer um bolo. Se você falar a few, significa que você tem poucos, mas são suficientes. Se você falar I have few, significa que você tem poucos e não é o suficiente. Então, preste bem atenção, essa é a única diferença entre a few e few. O mesmo acontece com a little e little aqui nos incontáveis. Se você falar a few, significa que tem pouco, mas é suficiente. Se você falar somente o few, I have few eggs, significa que você tem poucos ovos e você não consegue cozinhar um bolo com aquela quantidade. Certo? Então, continuando com os incontáveis, nós temos how much, por exemplo, aqui, né? How much? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem, certo? Nós não contamos um dinheiro, dois dinheiros. Contamos, né, uma cédula, moedas, etc. Então, much significa literalmente muito. E aí, a little significa pouco, né? A little ou little. E a bit também significa um pouco. Por último, temos a lots of, que você pode usar com contáveis e incontáveis, que significa o quê? Muitos ou muito. Some, que é alguma quantidade, e any também é qualquer quantidade. Belezinha? Então, tá bem fácil essa aula, certo? E aí, finalizamos mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Uma aula bem curta, mas lembre-se, aulas curtas, assiste mais de uma vez. Valeu, tchau, tchau!